Ó, eu vou falar um negócio aqui pra você. Sem sombra de dúvida, um dos heróis que mais possui uma galeria extensa de vilões é sim o Homem-Aranha. Eu nem sei explicar pra vocês como é que um adolescente tem tanto vilão assim. Não dá pra explicar. Entretanto, meu querido nerd, dentre essa galeria gigantesca de vilões, um deles acaba se destacando entre os demais, justamente devido à sua crueldade. E esse vilão que vamos mencionar nesse vídeo de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que o sanguinário Cletus Kasady, ou Carnificina. Além de ser um baita de um psicopata, ele ainda se torna ainda mais perigoso após se unir com seu simbionte. Nos últimos anos, o personagem vem ganhando muito espaço entre os fãs, justamente pela saga Carnificina Absoluta, que por sinal é uma saga muito interessante, viu? Recomendo vocês lerem. E é claro que fora isso, ele também vem ganhando muito destaque devido à sua grande participação que ele vai ter em Venom 2. E talvez até mesmo no próprio filme Venom 2 a gente consiga ver algum desses atos cruéis do Cletus Kasady. Então se prepara, porque nesse vídeo a gente vai ver exatamente isso, os crimes mais cruéis que o Carnificina já foi capaz de fazer. Já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve no canal. Mas e aí, já fez isso? Então sem mais enrolação nerd, bora pro vídeo! A primeira grande saga do Carnificina nos quadrinhos se chama Carnificina Máxima. E essa história em quadrinho mostra o Carnificina tentando chamar a atenção dos seus principais rivais, no caso o Homem-Aranha e o Venom, de todas as formas possíveis. E quando eu tô falando de todas as formas possíveis, é tipo todas as formas possíveis mesmo. Durante uma perseguição violenta contra Peter Parker e Ed Brock, Cletus Kasady faz o impensável. Ele entra em um apartamento e rouba o bebê de uma família, jogando o mesmo pela janela para distrair seus rivais. Felizmente, o Venom consegue salvar a criança e acaba saindo tudo bem. Mas imagina só, cara, eu acho que já deu prazer de abrir com chave de ouro, né? Porque, cara, olha só, o cara foi capaz até mesmo de pegar uma criança indefesa e fazer isso com ela. O cara realmente é um baita de um vilão e, ó, é daqui pra pior, aqui é ladeira abaixo. É ladeira abaixo, vocês já vão ver só. Vamos pro próximo. O personagem do Carnificina conquistou o ápice da sua popularidade lá nos anos 90. Nessa época, o vilão acabou participando de várias sagas e teve algumas minisséries próprias, o que incluía a famosa saga Carnificina Bomba Mental, que no caso era uma saga que acabava mostrando o Cletus fazendo algumas espécies de terapia e tudo mais, coisas mentais e que era bem bizarro, viu? E quando eu tô falando que ela é bizarra, é porque, tipo, ela é bizarra mesmo, nerd. Até porque nessa saga podemos compreender um pouco mais da mente psicótica de Cletus Kasady. Só pra você ter uma ideia, em algumas das sessões do Cletus, ele acaba comentando com o psicólogo o como ele acaba pensando na morte a cada segundo do seu dia. Pra você ter uma ideia, ele consegue imaginar mais de 9 milhões de maneiras de conseguir matar uma pessoa. E eu não tô zoando, tipo, cara, é realmente assustador as maneiras que ele fala. É tipo bizarro mesmo. E como eu disse, eu não tô nem brincando quando eu falo que é bizarro. É tão bizarro que ele até todos esses 9 milhões de planos que ele pensa em como matar uma pessoa, ele tenta ao máximo fazer com que esses 9 milhões acabem se concretizando. Ele vai atrás de tornar esses planos realidade. Ainda na minissérie Bomba Mental, o Carnificina possui outro momento extremamente violento que mostra como a sua influência em outras pessoas pode ser tão letal quanto a sua própria personalidade. Pra você ter uma ideia, ele acaba influenciando o seu próprio psicólogo, que no caso era o Michael, a fazer com que os seus pensamentos malignos acabem passando para o seu psicólogo. E, cara, é assustador mesmo. E, cara, isso é tão brutal, é tão louco, é tão assustador que ele faz com que o seu psicólogo Michael acabe se tornando uma espécie de louco canibal, fazendo com que o seu psicólogo acabe devorando, pois é isso mesmo, devorando os guardas da prisão e assim abrindo caminho pro Cletus fugir. É claro que por ser um psicopata, nem sempre o Cletus busca uma espécie de motivação para realizar seus crimes. Às vezes ele simplesmente faz algo, simplesmente mata uma pessoa porque ele gosta daquela tal sensação. E existe uma cena em Deadpool vs Carnificina que explora perfeitamente esse lado sádico do vilão. Nesse quadrinho, após fugir da prisão, o psicopata acaba parando em um restaurante onde libera toda a sua fúria, matando todos que estavam presentes, incluindo famílias e crianças. E esse massacre provocado pelo Carnificina é que acaba ditando o tom da HQ e faz com que o Deadpool acabe caçando o Carnificina e provocando uma luta que, diga-se de passagem, é pra lá de insana, viu? Se você por acaso não viu, vai lá conferir, porque é muito boa mesmo. Desde a sua origem, o Carnificina sempre teve uma meta muito peculiar nos quadrinhos. Ele sempre quis matar os seus filhos.
Pois é, você não ouviu errado. Matar os seus filhos. Por mais que às vezes ele até desse alimento para os seus filhos, ele sempre quis exterminar todos eles, todos os seus descendentes simbiontes, para que nenhum conseguisse superar o seu nível de força. Até porque eu realmente acho que existe isso nos simbiontes, né? Parece que sempre quando um simbionte acaba gerando o outro, esse simbionte que acabou sendo gerado acaba se tornando um pouquinho mais forte, né? Tanto é que a gente consegue ver que o Venom acabou gerando Carnificina, sendo assim o Carnificina tem algumas peculiaridades que são superiores ao Venom. Não é completamente mais forte, mas tem algumas coisas que o Carnificina é sim superior ao Venom. Qualquer dia eu trago um vídeo sobre isso e eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. É claro que se você quiser, né, comenta aqui no vídeo. E continuando nessa do Carnificina matar os seus filhos, na saga Carnificina Absoluta, ele começa a caçar e exterminar todos os humanos que já serviram como hospedeiro para qualquer tipo de simbionte. E sim, essa saga acaba incluindo o Peter Parker e o Ed Brock, só que é claro que ele acaba não tendo tanto sucesso assim em aniquilar os outros dois, né? Aí já fica um pouquinho difícil. Outro grande momento do Carnificina acontece na saga Carnificina Máxima, na qual o vilão tenta chamar de todas as formas possíveis a atenção do Homem-Aranha e do Venom. Já deu pra perceber que o vilão gosta de chamar a atenção desses dois, né? E pra fazer com que isso aconteça, Cletus começa um verdadeiro massacre na cidade de Manhattan, assassinando e mutilando todos que aparecessem na sua frente. E como se isso já não fosse suficiente, ele ainda usa uma das suas capacidades de poderes mais letais, que é justamente infectar as pessoas com a sua mentalidade assassina. Inclusive a gente chegou a comentar sobre ela há um tempinho atrás. O resumo dessa história é que isso acaba fazendo com que a cidade de Manhattan acabe se tornando um verdadeiro caos, tornando várias pessoas tão loucas quanto o próprio Carnificina. Por mais que o Cletus Kasady e o Carnificina sejam um só, a gente deve lembrar de uma coisa muito importante. O simbionte é independente do seu hospedeiro. O momento que ele quiser, o simbionte pode sair do seu hospedeiro, que no caso pelo menos é o Cletus, e viver livremente ou até mesmo buscar um outro hospedeiro. E é justamente isso que acontece nesse quadrinho. Na saga do Duende Vermelho, o simbionte abandona o corpo de Cletus e se junta a Norman Osborn, de modo que o vilão se torna ainda mais poderoso e maníaco. E é sério, nerd, se você já viu um pouquinho dessa saga do Duende Vermelho, você consegue perceber o quão louco, o quão insana é essa saga. Não tem quem consiga parar o Duende Vermelho, no caso, o Duende Verde com o Carnificina, não tem ninguém, não tem Homem-Aranha, não tem Venom, não tem Agente Venom, não tem Miles Morales, não tem ninguém que consiga parar ele. O cara realmente é insano. Eu gosto demais dessa história. Ela é muito boa mesmo e ele é muito insano. Recomendo você assistir ela. Quando o Cletus foi introduzido pela primeira vez dentro das revistas em quadrinhos, a gente não sabia muito bem do passado dele, da sua verdadeira origem. E quando a gente soube, era melhor a gente não ter nem descoberto, porque é pra lá de insana, viu? Muito antes de se unir ao simbionte Carnificina, Cletus já se mostrava com diversas tendências psicóticas desde a sua infância. Pra você ter uma ideia, o quanto Cletus já era brutal quando era apenas uma criança, ele mesmo já chegou a torturar o seu cão quando era criança, além de já ter matado a sua própria avó, jogando ela da escada. E pra piorar isso tudo, ele já até mesmo incendiou o orfanato na qual ele viveu e cresceu. Pois é, com certeza o cara não era um bom menino quando criança e com certeza não recebeu visita do Papai Noel, viu? Ou ele recebeu e ele matou o Papai Noel, né? Quem sabe? Bom, eu quero muito saber qual foi desses atos brutais que você mais gostou nesse vídeo de hoje. Será que você gostou? Acho que se você gostou, você tem algum certo problema. Se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve aqui no canal. E aproveita também e comenta. Tá ansioso pra ver Venom 2? Tá ansioso pra ver o Carnificina? Acho que a gente vai ver um pouquinho da origem dele? Então comenta aqui. Um beijo, nerd. Até o próximo vídeo e tchau!